Hoje a gente vai ver o tipo de decisão que ninguém vê antes de um empreendimento nascer. Bora! Então, hoje tem diversas e N decisões e situações que a gente toma antes de começar, antes de colocar para rodar um empreendimento, né, cara? E hoje nesse episódio do Terreno à Obra, que eu vou transformar isso numa série, quero trazer a realidade do projeto do Vibe, né? Trazer aquilo que eu tive que tomar de decisão lá atrás, que foi um desafio, cara, porque quando a gente negociou aquele terreno, eu e o Jorge, a gente negociou o terreno por 90 dias, ou seja, fizemos um contrato com o proprietário do terreno que em 90 dias nós pagaríamos o valor do terreno. Na época, esse terreno a gente negociou por 2 milhões e 800. E só que o que acontece? O terreno ele tinha alguns desafios de afastamento. Como ele está na Búzios, aqui é uma rua principal aqui em Jurerê, ele estava meio incerto assim o afastamento dele, porque os prédios mais antigos estavam usando um afastamento e a gente estava usando, e o plano diretor atual ele pede um outro afastamento, e a gente estava imaginando que conseguiríamos usar o mesmo afastamento dos prédios antigos. Então o que a gente fez? Fechamos contrato de 90 dias com o terreno. E qual foi a decisão que eu tomei? Ô Jorge, cara, não podemos vender nada sem a gente ter uma certeza da prefeitura que esse projeto aprova, senão nós vamos correr muito risco, né? Como é que eu vou pagar o terreno para o Nilson e depois eu não consigo aprovar esse projeto? Então, naquele momento a decisão foi: não vendemos nada sem que a gente tenha uma informação positiva da prefeitura. O tempo foi passando, cara, e pô, passou 2 meses, faltava só mais um mês para pagar o terreno, passou mais 10 dias, mais 15 dias, quando faltava 15 dias, cara, para vencer o prazo do terreno, a gente teve uma análise da prefeitura e foi positiva, né, o projeto ali, depois a gente vai mostrar. E a análise da prefeitura foi positiva, então, ou seja, o projeto é viável, né? Dá para fazer, os afastamentos são esses, a gente conseguiria fazer o projeto. Então é um projeto com um conceito firme, né? Que são estúdios compactos, com o objetivo de gerar carteira de locação. Aí faltando 15 dias para fechar o prazo do terreno, a gente teve uma positiva da prefeitura, dá para fazer o projeto. E aí naquele momento eu falei pro Jorge, cara, só temos 15 dias para vender todas essas unidades e juntar dinheiro para pagar esse terreno. Aí vambora. Falei para ele, vambora, deixa comigo. Peguei minha lista de contatos, minha lista de pessoas que já investem comigo, comecei a ligar. Não era nem mensagem, era ligar. E aí para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Aí eu falava, não, estúdio assim, Jurerê, oportunidade a preço de custo, compramos terreno barato e tal, vai valer a pena, isso aqui vai dobrar depois ou mais, investimento que você vai fazer, ou se você quiser deixar como carteira de locação, você vai rentabilizar aqui 60, 70, até 80 mil reais por ano nos estúdios. Topa? Topo. E assim eu ia, de um em um, de um em um. Eu sei que nesses 15 dias a gente vendeu o prédio inteiro. Vendemos o prédio inteiro, juntamos capital, fomos lá e pagamos o terrenista, pagamos o proprietário do terreno. Então, esse tipo de decisão é que ninguém vê antes de nascer um projeto desse. Ninguém vê o tamanho da responsabilidade, né, que é assumida. Por exemplo, a gente ir fechar um contrato para pagar esse terreno em 90 dias, você depender de uma aprovação do projeto dentro desse prazo curto, para você conseguir dizer, não, é possível fazer esse projeto. Então é esse tipo de coisa
que a gente tem que assumir, esse tipo de decisão que a gente tem que tomar antes de um projeto desse sair do papel. Então, por isso, esse é o objetivo dessa série, né? Do terreno à obra. Então, entender cada uma dessas decisões que são tomadas, o tamanho dessas decisões, até porque eu tenho influenciado muitas pessoas a quererem trabalhar no mesmo modelo que eu trabalho. Então, quanto mais eu vou abrindo, quanto mais eu deixo transparente esse modelo de negócio, talvez você consiga também tomar a decisão de dizer, isso é para mim, ou isso não é para mim. Eu não tenho estômago, eu não tenho inteligência emocional para assumir tal coisa. Ou você pode dizer, não, é isso que eu quero, eu tenho coragem, eu sou o cara que é para frente, que assume, que gosta de assumir responsabilidade, que gosta de desafio. Então isso aqui é para você também, tá? Vamos sair ali então, Dudu, para a gente poder falar um pouco mais do projeto. E aí, além disso, a gente brinca, eu e os meus sócios, a gente brinca que nesse projeto aqui é uma montanha-russa. Porque em vários momentos a gente teve que superar desafios. Por exemplo, o projeto que foi protocolado na prefeitura, o arquiteto colocou uma escada que não passava no projeto do bombeiro. E aí no meio do caminho a gente teve que modificar o projeto, porque a escada que ele tinha projetado não passava no projeto preventivo. Então tivemos que fazer esse ajuste do projeto. E aí o que acontece? A gente tinha, no primeiro projeto você consegue perceber que aqui, ó, cada abertura dessa é um estúdio, tá? Ou seja, é um apartamento de hotel. E antigamente, no primeiro projeto, a gente tinha 3 apartamentos por andar, nos andares ali para cima. Com a mudança da escada aqui, a gente deixou os apartamentos mais compactos e a gente passou a ter 5 apartamentos por andar. Enfim, tivemos que fazer essa reaprovação de projeto. Mudamos o projeto, fizemos reaprovação. Beleza, aí ganhamos mais unidades, porque eram 3 por andar, passou a ser 5 por andar. E aí a gente foi em busca de mais clientes, mais cotistas, trazemos para o grupo. Aí a prefeitura criou algo chamado incentivo ao desenvolvimento econômico, que aí você pode usar hotelaria, turismo, tecnologia e tudo mais. E nesse projeto coube para nós utilizar esse incentivo no modelo de hotelaria. Então a gente traz, lembra que eu falei que aqui são tipo apartamentos de hotel? A gente acabou usando esse incentivo e a gente ganhou mais um pavimento. Então aquele 7º pavimento lá, Dudu, ó, que é onde está com as escoras ainda, aquilo lá a gente ganhou depois. Então, ou seja, em determinado momento a gente tinha 30 estúdios, a gente ganhou mais 5. Então aí mais 5 apartamentos para vender, achar mais 5 investidores. E aí a coisa, então por isso que a gente brinca, que aqui no Vibe é uma montanha-russa. Hora a gente está bem, hora a gente está mal, hora está bem, até entregar a gente vai ficar nessa montanha-russa. Mas graças a Deus agora está tudo redondo. Na semana passada, inclusive, a gente fez um planejamento semanal para as entregas dos apartamentos. Lá por julho, agosto, a gente vai estar entregando já os apartamentos para mobiliar, ou seja, tirar medida, fazer projeto personalizado, para deixar, de repente, no final do ano já está o prédio pronto e já está rentabilizando. Eu tenho interesse, porque eu tenho unidades aqui, então o meu objetivo é que para o verão já esteja funcionando aqui. Então é um projeto que vai chamar muita atenção, porque um outro detalhe, hoje, esse projeto aqui, ó, é o mais alto que a gente tem em Jurerê. A gente tem um pavimento térreo, pavimento mezanino e 7 andares de apartamento e mais o ático lá em cima. Então a gente tem um total de 10 andares. Não tem nenhum prédio hoje em Jurerê com 10 andares, a não ser o Vibe. Então, pode passar, senhora. Pode passar. Então o objetivo desse vídeo é justamente isso. Como que a gente pega esse terreno aqui, que é um terreno compacto,
de 450 metros nessa Avenida Búzios, que tem, perceba aqui, ó, tem um grande afastamento do meio-fio até começar a obra. Então, esse era o desafio, entender qual era o afastamento correto. Porque se a gente pegar o prédio do lado, ó, não sei se aqui no vídeo dá para perceber, mas o prédio do lado, ele está com um afastamento diferente do nosso. Ele não está igual. Então esse era o desafio. Primeiro projeto a gente estava se baseando pelos vizinhos, mas não, é totalmente diferente. Então nesse modelo de negócio a gente acaba vendendo nos demais, né? Aqui foi diferente. Vendendo todas as unidades, todas as cotas, antes mesmo de o projeto aprovar. Só que aqui eu não quis correr esse risco. Aqui chegou lá atrás, eu falei, não vamos vender nada, vamos vender só depois de aprovado, só depois de passar na mão da prefeitura. Lá é o Jorge, ó, meu sócio. Só depois de passar na mão da prefeitura é que a gente vai vender. E aí, logicamente, foi comendo ali o nosso tempo, mas graças a Deus, como aqui o ticket era baixo, pelo fato de os apartamentos serem compactos, deu tempo de eu conseguir arrumar todos os investidores para a gente fechar o grupo aqui. Então essa história eu acho muito legal, eu conto isso para um monte de gente, pelo fato de que a gente vendeu todo o projeto, é um projeto pequeno, né? São poucas unidades e unidades pequenas, então o ticket dá baixo. Mas num prazo muito curto, foram 15 dias. 15 dias a gente derreteu o prédio, derreteu. Eu pensei em ligar para um, para outro, para um, para outro. Teve um cara aqui que comprou 7 unidades, só para você ter uma ideia. Investidor meu já de longo tempo. Então essa é a história do Vibe, é mais um projeto em SPE nosso, onde tem 35 estúdios, mas o que é o interessante aqui e que eu quero que você pegue como ideia, como insight, esse tipo de decisão que é tomada antes de um projeto subir como esse. Quando está só no terreno, são várias decisões, mas tem algumas que são mais importantes do que as outras. E agora a gente está preparando aí para entregar, final do ano a gente quer entregar, já nesse próximo verão já quero estar ganhando dinheiro com os meus estúdios aqui. Então assim, ó, eu quero, para você que está assistindo esse vídeo, e eu já quero fazer um pedido agora, já aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, começa a me seguir aí no canal, liga o alerta de sininho ali para quando eu colocar um vídeo novo você receber e faz um comentário. O que você achou desse vídeo? Tá? Para que esse vídeo possa ir para mais pessoas que querem empreender nesse modelo de negócio, querem construir o seu próprio projeto, que eles possam ver esse vídeo e analisar se é para você ou se não é para você. E o que acontece? Eu vou transformar esse tipo de vídeo, numa série. Vou fazer isso com diversos outros projetos que eu comecei, que eu tirei do terreno e agora a gente está construindo. E vou transformar isso na série do terreno à obra, tá? Então, acompanhe aí no canal, os próximos vídeos vai ser bem interessante, vai ter várias ideias, vários insights que eu tenho certeza que vai ser útil para você. Bora!